Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Tô passando aqui para ministrar uma palavra rapidinho. Tô cumprindo o horário de um compromisso aqui. Então ainda tô com tempo, tava meditando aqui na palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, que diz o seguinte: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Grava bem isso, irmãos. Deixou para trás o barco e o pai. Em que momento da sua vida Jesus te chamou? Em que momento da sua trajetória Jesus olhou para você e te chamou para a boa e verdadeira obra? E você não está cumprindo esse chamado. E você não largou o que precisava de largar. Meu Deus, lá está dizendo: e eles imediatamente deixaram para trás o barco e o pai. Às vezes a gente vai ter que deixar para trás as coisas que a gente mais ama e as coisas que a gente mais gosta de fazer. Para quê? Para servir as coisas que são eternas. Eles estavam deixando para trás a pesca, o peixe, para seguir o pão, o eterno. O peixe é o hoje. E o pão, que é Cristo, é a eternidade. O que a gente precisa deixar para trás, para viver a eternidade junto com Cristo Jesus. Então Cristo, ele olhou e chamou. E em que momento você foi chamado? Em que momento você foi chamado para ser pescador de gente aqui na terra? Em que momento Jesus te convocou para pregar as boas novas? Em que momento Jesus te encheu? Te encheu da verdade, do Espírito, do poder, da unção do Pai. E você não está fazendo o que precisa de fazer. Em que momento você está errando? Às vezes a gente precisa deixar para trás as coisas que a gente mais ama, as coisas que a gente mais gosta, para servir a verdade em espírito, que é o chamado de Deus. Não deixe para depois, faça hoje. Jesus, em algum determinado momento da vida dele, olhou para você. E nesse olhar que Jesus teve sobre você, ele te chamou. Ele te convocou para a boa e verdadeira obra. E tem pessoas que são chamadas, que são convocadas, que são eleitas e não recebe, não abre o coração para entregar a mensagem que Deus deu para você. E essa mensagem é exuberante, ela precisa ser externalizada no mundo. Se Deus entregou uma mensagem para você, não deixe para depois, entregue ela agora, imediato. Não jogue fora a sua convocação. Se você tem um chamado, se você foi encontrado por Cristo Jesus, você foi convocado a ser um soldado do céu aqui na terra, pregando as boas novas, sendo resgatador de gente para o reino, tirando pessoas das mãos do diabo, de Satanás. Porque se você é um escolhido de Deus, você tem uma mensagem que só Deus pode te dar. Você tem o profundo, o secreto e o escondido da Bíblia, que Deus entregou para você. E se Deus entregou isso para você, isso precisa ser externalizado e jogado para o mundo, para que pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas pela verdade de Cristo, pela verdade do Evangelho, fazendo a diferença onde muitos estão fazendo do Evangelho um bacanal, jogando o Evangelho no lixo, fazendo da palavra de Deus escárnio,
que você que foi chamado por Deus, escolhido pelo Eterno, que você sirva a Ele em verdade e espírito, porque aqueles que são chamados e não fazem o que precisa de fazer e tratam o evangelho de Cristo como lixo, como escárnio, essas pessoas vão pagar um alto preço. Essas pessoas vão pagar um alto preço. Não seja você essa pessoa para pagar um alto preço, porque se Jesus, que estava passando na beira do mar, olhou e chamou: vem, me siga, que eu vou te fazer não pescador de peixe mais, mas pescador de homens. Pescador de homens. Então venha, você não foi nascido para pescar peixe, você foi nascido para pescar pessoas, resgatar pessoas das trevas do inferno. Deus não precisa de nós, mas por algum motivo Ele nos escolheu. Então, se nós somos os escolhidos do Eterno, do único, do suficiente Salvador, nós precisamos fazer por onde continuar nesse caminho estreito, onde muitos estão andando na porta larga e não se dão conta. Não faça do Evangelho de Cristo um lixo. Não jogue no lixo. Essas pessoas vão pagar um preço muito alto. Muito alto. A quem muito é dado, muito será cobrado. Que nós não sejamos essas pessoas. Existem pessoas indo na igreja para ouvir o verdadeiro evangelho e estão ouvindo algo raso, estão ouvindo algo não profundo. Nós precisamos colocar a boca no mundo, entregar o que Deus nos deu, viver a chama do Espírito Santo de Deus. Viver, externalizar, falar para o mundo a verdadeira mensagem que está aqui. Se em algum momento da sua vida Jesus passou na sua frente e te chamou e te convocou e você não está fazendo por onde, volte hoje, porque é a sua oportunidade. A nossa oportunidade é enquanto temos fôlego, é enquanto temos vida. O que estamos esperando? Não vamos deixar para depois. Vamos fazer o que precisa de fazer agora. Tem pessoas que precisam de nós. Tem pessoas que precisam do evangelho verdadeiro, o profundo, o secreto e o escondido. E tem pessoas guardando o dom, guardando o dom que Deus deu, que Deus entregou gratuitamente, guardando o secreto e o escondido da mensagem que Ele deu para você, que só você tem. Você tem algo aí profundo, escondido, que Deus deu só para você. Então externaliza para o mundo. Não deixa para depois. Faça o que precisa de fazer. Para de querer aquele evangelho raso, aquele evangelho fraco, aquele evangelho que não muda, que não transforma. As pessoas precisam do que muda, do que transforma, do que confronta, porque essa é a verdadeira mensagem de Cristo. Jesus veio à terra e pagou um alto preço. Na cruz do Calvário foi derramado o sangue do Altíssimo. Você tem noção disso, meu irmão, minha irmã? Que foi derramado um sangue santo para que hoje estivéssemos aqui falando do evangelho, do verdadeiro, daquele que nos resgatou e nos resgata todos os dias. Quantas vezes Jesus te perdoou hoje? Quantas vezes Jesus ainda vai te perdoar? E você não reflete sobre isso, de que precisa fazer, que precisamos soprar a verdadeira mensagem. A verdadeira mensagem, se compadecer das pessoas que ainda estão nas trevas, como eu um dia estive. Um dia você esteve num caminho que você não achava que tinha jeito, mas Jesus foi lá e te resgatou. Jesus foi lá e te enviou pessoas. Jesus foi lá e enviou o servo dele, a serva dele, para ministrar a palavra em você e te avivar novamente o poder do Espírito Santo de Deus. O que estamos esperando para avivar e ativar essa chama novamente? Ativa a chama que Deus te deu, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, aleluia! Aleluia! O mundo precisa dos verdadeiros adoradores. O mundo precisa da verdadeira mensagem. Chega de mensagem rasa. Chega de mensagem de mentira. Mensagem onde o coração não está com Deus. Que nós tenhamos o discernimento espiritual
espiritual para orar, para pedir, para se arrepender e entender que só Ele merece honra, glória e louvor e a profundidade da nossa vida e a entrega do nosso caminho, porque nós, os eleitos, os salvos, queremos e vamos continuar para a honra e glória de Jesus, andando no caminho estreito. Eu não quero a porta larga, porque a porta larga vai me levar para o inferno. Quem, irmão? Às vezes você foi convocado e foi chamado e foi eleito para alguém da sua casa, para um vizinho, para sua rua, e tem pessoas querendo alcançar nações. Irmão, abra o olho, pelo amor de Deus. Deixa a vaidade de lado, deixa o orgulho de lado, engula isso para viver a verdade do eterno, do único, do suficiente. Ele é suficiente. Se aprofunde. Chega de analfabetismo bíblico no Brasil e no mundo. Que as pessoas tenham discernimento do próprio Espírito Santo para entender a verdade que está aqui. E a verdade tem nome, é Cristo. A verdade tem nome, é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade é Cristo, e você será livre de toda enganação, de toda armadilha do diabo. Chega disso, você precisa entender e falar: chega, Jesus, chega, eu vou te servir, eu vou largar tudo isso que me atrasa, eu vou largar tudo isso que me afasta dos caminhos do céu, dos caminhos da verdade, do caminho da justiça. Chega desse evangelho raso, desse evangelho que não muda, que não transforma. Chega, nós precisamos entender a verdade, e a verdade ela confronta. Se você que quer servir Deus, sirva em verdade e espírito, porque Ele busca os verdadeiros adoradores. O que é isso? É aquele que larga tudo aquilo que achava que era bom, tudo aquilo que achava que gostava, para servir aquilo que realmente vale a pena, aquele que vai abrir a porta do céu para mim e vai falar: entra, servo bom e fiel, na alegria do teu Senhor. Não queira ser rejeitado. Esse vai ser um momento muito triste e vai haver ranger de dente. Não queira ser rejeitado. Como fazer isso? Meditando, ativando a sua fé, porque nós só somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que nós possamos viver Cristo Jesus. Tem pessoas que não conhecem Cristo Jesus, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não ouviram sobre Cristo. Então, se Deus te chamou, faça o que precisa de fazer. Não existe, irmão, outro livro na face da terra que é comprovado e continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo, escrito por 40 autores, mais de 40 autores, em épocas, em tempos, em anos diferentes, com a mesma mensagem. Por quê? Porque são instruídos pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se você duvida do Evangelho, irmão, eu vou orar pela sua vida, para que Deus encontre vocês, porque não existe algo que te mostre o que é certo e o que é errado no profundo e no secreto do que a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus. Aqui mudou a minha vida, mudou a minha história e continua mudando todos os dias. Não é sobre religião, é sobre entrega. Não é sobre religião, é sobre entrega. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o eterno, suficiente Salvador. Se você é selado, se você tem esse selo do Espírito Santo, você precisa guerrear contra as forças de Satanás que guerreiam fortemente aqui na terra. Que nós encontremos as pessoas que estão sedentas da verdadeira mensagem, da verdadeira palavra, porque o mundo hoje precisa disso, e o mundo precisa de você. Seja um levante de Deus,
Seja um guerreiro de Deus. Vista a armadura de Deus. Se revista de Deus, para que o inimigo não tenha autoridade sobre a sua vida. Não dê brecha. Não dê brecha pro inimigo, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Quantas coisas você perdeu? Quantos sonhos você deixou de sonhar? Porque o inimigo tirou isso de você. Aviva a sua fé, meu irmão. Existe um Deus poderoso que olha por você, que tá te chamando em todo o tempo, que quer mudar a sua vida, a sua história. Meu Deus! Viva Deus! Eu tava meditando nessa palavra aqui agora no meu carro e eu entendi. E eu senti Deus falando: fala, meu filho, porque eu te chamei para essa obra. Então, se Deus te chamou para a obra dele, faça o que precisa de fazer. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Vamos viver o evangelho verdadeiro, o profundo, o secreto, o escondido, e externalizar aquela mensagem que Deus testificou na tábua do nosso coração, para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. Deus te abençoe em nome de Jesus.